Vamos receber agora Juliano Medeiros, sociólogo, cientista político, não, historiador, cientista político, ex-presidente do PSOL e apresentador do Labase. Exatamente. Bem-vindo, Juliano, tudo bem? Tudo bom, Dri? Tudo bom, Rovai? E eu posso dizer que tem um quadro fixo no TV Fórum, né? É o Labase Brasil, que vai ao ar depois de amanhã. Essa semana a gente vai falar de eleições municipais, vai falar das tensões do Oriente Médio, vai ser bacana. Acompanhem lá. E o da quinta passada está disponível, é sobre política e Olimpíadas, foi muito legal também, vale a pena assistir, quem não assistiu ainda, tá aqui na TV Fórum, depois o Gui coloca o link aqui no chat, ao vivo do YouTube. Ô, Juliano, a gente estava falando aqui da eleição de São Paulo, que o Rovai falou, né, a batalha das batalhas, né, que é derrotar o bolsonarismo em São Paulo, seria aí, né, muito importante para, né, essa disputa até nacional. Queria sua opinião sobre isso, como que você está avaliando essa campanha, que ainda nem começou, né, embora comece dia 16, né, de agosto, a campanha oficialmente, né? Isso, oficialmente começa no dia 16, a gente teve nesse final de semana as últimas convenções partidárias que podiam ocorrer até a segunda-feira, até o dia de ontem, né? Então a gente teve a confirmação das candidaturas e em São Paulo se confirmou um quadro que muitos achavam que não ia acontecer, que é um quadro de pulverização da direita. Vamos lembrar que até 3 meses atrás a gente tinha uma eleição muito polarizada entre o Guilherme Boulos, candidato das esquerdas, e o Ricardo Nunes, atual prefeito, com a Tabata correndo por fora, tentando pescar aqueles votos que não querem participar, digamos, dessa polarização, que estavam rejeitando a polarização, o voto da terceira via aqui em São Paulo. Com a entrada do Pablo Marçal no PRTB, um partido pequeno, e do José Luiz da Atena, né, que está num partido bem maior, o PSDB, e que é muito conhecido, né, pelo programa que apresenta na televisão, a gente tem aí uma grande alteração do quadro eleitoral que a gente tinha 2 ou 3 meses atrás. Está passando um helicóptero aqui. Sabe que tá rolando uma operação pesada, um parênteses aqui. Tá Paraisópolis, né? E na Cracolândia também. O eleitorado não fizeram nada durante os últimos anos e agora estão fazendo operação policial para tentar fazer marketing, mostrar que estão cuidando da segurança, porque as pesquisas mostram que essa é uma das principais preocupações do eleitor na cidade de São Paulo. O Tarcísio está plenamente engajado na eleição do Ricardo Nunes. Mas voltando aqui. Então, a entrada do Marçal e do Datena mudou bastante o quadro, tá? Deve gerar uma diluição dos votos da direita, né? Então, a principal vítima é o Ricardo Nunes, né? Que é impactado pelo discurso do Marçal, que é um discurso bolsonarista, e, de alguma forma, também pelo discurso do Datena, porque o Datena tem condições de pescar votos, sobretudo na periferia, onde o Nunes tem ido melhor do que nas regiões centrais da cidade. E tem como vítima também a Tabata, que vinha candidata sozinha da terceira via, digamos assim, era a única opção para quem não quisesse votar nem no Boulos, nem no Nunes, né? E agora você tem mais 2 opções. Então, esse quadro é muito negativo, em especial para a Tabata e para o Ricardo Nunes, né? Para a campanha do Boulos, eu avalio que ficou bom, porque eu ainda acho que o principal oponente nesse momento, claro que a campanha é dinâmica, não dá para cravar nada, mas que o principal adversário do Boulos nesse primeiro turno é o prefeito, é o Ricardo Nunes, que tem a máquina, tem uma grande coligação, tem apoio do Bolsonaro, ele é o favorito para ir para o segundo turno com o Guilherme Boulos. Embora eu avalio também que o Boulos conseguiu terminar essa etapa de pré-campanha muito bem, porque em condições totalmente desiguais, né, o Ricardo Nunes inaugurando obra todos os dias, aparecia no SPTV dia sim, dia não. O Boulos apareceu 3 vezes na Globo ao longo do semestre inteiro, pessoal. É muito desigual, né? O Ricardo Nunes pulou de 8% para empate técnico, 8% nas intenções de voto para empate técnico conosco. Na máquina, né, no uso descarado da máquina pública, né? Tem agora o Ministério Público investigando que ele tenha pressionado, inclusive, fornecedores e servidores da prefeitura para participar de eventos do MDB. Ou seja, vai vir muita coisa à tona daqui até a eleição. Então,
apesar de todas essas dificuldades, o Boulos está em primeiro lugar, ou em primeiro lugar em empate técnico, dependendo do instituto, é muito positivo, né? Porque a gente conseguiu passar esse deserto aí, sem água, sem comida, sem dinheiro, né? Conseguimos construir uma aliança muito sólida, que nesse momento tem 8 partidos, apoio do presidente da República. Então, acho que a esquerda chega bem nessa eleição, mas muita água vai passar debaixo da ponte ainda. E ainda tem a ANEEL aqui. Lembrando, será que o Datena não vai desistir, Juliano? Porque, né, tem um histórico. Eu acho que começou a ficar difícil para o Datena desistir, né? Se essa pesquisa Quest estiver certa, ele pode tirar o atual prefeito, Ricardo Nulo, do segundo turno. Não vai me surpreender se isso acontecer. Porque isso aconteceu para o governo do estado. O Tarcísio tirou o Rodrigo, né? E todo mundo achava que isso era impossível num dado momento ali da eleição. Achava muito difícil isso acontecer. Tarcísio passou varando. Era bolsonarista, campanha colada com Bolsonaro, mas me parece que existe uma rejeição do povo paulistano também ao Ricardo Nunes. Assim, é aquele negócio, puta, eu tô votando de nariz tampado. Não tem empolgação. Zero empolgação, vai. Zero empolgação. E agora o que acontece é que as pesquisas mostram até agora, pelo menos, que há uma vontade de mudança do eleitor paulistano, mas tem um medo de mudanças muito radicais. Tá? Isso era, inclusive, uma grande dificuldade que o Boulos tinha que enfrentar, porque tem uma identidade muito forte com as ideias, com as bandeiras da esquerda, e a esquerda, como nós sabemos, não é majoritária socialmente, nem em São Paulo, nem em nenhum lugar do Brasil. A esquerda é capaz de vencer eleições com boas propostas, com boas ideias, mas não tem uma maioria social de esquerda, né, mais de 50% em nenhum lugar do país. Talvez tenha tido no passado, lá em Porto Alegre, algum momento e tal, mas isso não é a regra, né? E eu não estou nem puxando sardinha para o meu assado, que sou gaúcho, tá? Que, de fato, em algum momento, houve uma maioria muito sólida dos valores de esquerda em Porto Alegre, que foi se perdendo com o tempo. Então, nesse momento, as pesquisas mostram que não está um ambiente, não está um clima para quem propõe mudança muito, muito profunda, né? E isso é muito ruim para o Marçal, que vai fazer uma campanha muito baseada na gritaria, muito histriônica, muito campanha de bagunça, de baderneiro mesmo, e também não é tão bom para o Datena, porque o Datena tem essa característica que é atribuída a ele. Quem conhece ele sabe que ele não é assim no privado, mas é atribuída a ele pelo personagem que ele construiu na televisão, de ser uma figura, né, de polêmica, grita, pega e tal, que é característica desses programas policiais na televisão. Então, nesse momento, a tendência, como eu disse, seria o Nunes ainda ficar na frente dos dois. O Datena e o Marçal estão empatados em rejeição, eles têm mais rejeição que o Boulos. O Boulos sempre tem rejeições altas porque ele é o candidato da esquerda e tem uma rejeição muito sólida à esquerda, que parte de um terço. Um terço das pessoas não gosta da esquerda porque é conservadora, porque é reacionária. Então a gente sempre tem uma rejeição na casa dos 35, 40, o que é normal. O presidente Lula também tem. E ganha eleições com rejeição de 40%, 45%. Né? Então não é isso que evita uma vitória, tá? Só para não deixar os nossos espectadores aqui na TV Fórum preocupados com isso. O Boulos sempre tem uma rejeição alta porque é uma figura muito de esquerda e com posições muito claras, né? Isso gera uma rejeição alta na casa de 40%. O Datena e o Marçal, na pesquisa que foi divulgada pela FESP, que eu acho uma pesquisa bem confiável, feita por professores muito sérios, e não é uma pesquisa comercial propriamente, né, que foi divulgada por veículo A, B ou C, que tem interesses comerciais. A pesquisa da FESP mostra uma rejeição de 44% para o Datena e 44% para o Marçal. Reforçando um pouco isso que eu estou dizendo, né, de que figuras muito, como diria o Ciro Gomes lá atrás, com muita testosterona, os caras que são metidos a machões, entendeu? Que essa não é bem o perfil dessa eleição. Essa é uma eleição marcada mais por quem quer uma São Paulo
com bons serviços públicos, uma São Paulo que cuide das pessoas, uma São Paulo capaz das pessoas se sentirem seguras. Então, o sentido dessa eleição até agora tem sido uma eleição que não é nem um plebiscito do governo Nunes, nem uma eleição de outsiders, mas uma eleição onde as pessoas querem ver a vida melhorar, uma eleição de pragmatismo. E aí, pragmatismo não combina com um candidato que fica batendo bumbo, com um candidato que fica fazendo palhaçada, com um candidato que é um pouco o perfil do Marçal, né? E menos do Datena. O Datena é bem mais sério do que o Marçal, mas são perfis que geram uma certa insegurança no eleitor médio, né? E você viu o Marçal na convenção, ele dizendo que os candidatos à Prefeitura de São Paulo são cheiradores, que ele vai provar no debate. É um nível, assim, muito baixo. Não, e aí o pior, que hoje eu leio aqui, né, que o Nunes fez um exame toxicológico para dizer que não é ele, levando a sério, caindo na provocação, sei lá, do que o Marçal disse. É muito... Só baixa o nível da campanha, né, Juliano? Primeiro que o Ricardo Nunes vestiu a carapuça, né? Não precisava ter vestido. Vestiu porque quis, né? Ninguém tava cobrando dele nada. Vestiu porque quis. Né? Os demais candidatos não foram fazer exame nenhum. Não sei por quê. Agora, o Boric fez a mesma coisa no Chile. Tá me lembrando aqui. Fez exame toxicológico, levou no último debate. Mas porque foi acusado diretamente, né? O candidato da extrema-direita falou: você é um viciado e está escondendo isso da população. E ele mostrou que não era. É uma situação diferente, né? Aqui o clown da eleição, né? Que é o Marçal, né? Toda eleição tem uma figura assim, ó. O Marçal é uma mistura de Enéas com Levi Fidelix, né? Coach, coisa surreal. Então, ele virou o palhaço da eleição e o Nunes caiu nisso, né? Então, uma coisa meio... Então, o Marçal vai ter voto, gente, porque tem gente que gosta disso, né? Vamos lembrar que o Mamãe Falei teve quase 10% na última eleição, né? São perfis, aliás, bem semelhantes, né? Essa coisa do machão branco, que fala que venceu na vida sem ajuda de ninguém, né? Como se explorar funcionário não fosse válido, né? Como se ter o histórico que esse cara tem, enganando gente que acredita que ele vai subir a montanha e as pessoas vão ganhar mais dinheiro depois disso, para não falar das investigações que envolvem ele em crimes reais, né? Crimes de verdade. Contrabando. Né? Exatamente. Ou seja, ele tem uma acusação de ladrão de banco, né? É preciso. Eu não tenho nada contra ladrão de banco, eu quero explicar isso aqui, entendeu? Mas... Como diria, Rovai, esse cara aqui já disse no passado, ó, esse cara aqui. Esse aí. O que é roubar um banco diante do que é um banco, né? Verdade? Diante do que é um banco roubando a gente todos os dias. Mas ele, que é mercadista, defensor dos interesses privados, etc., tem uma gravíssima acusação. Gravíssima acusação, tem que se explicar. A Tabata já foi na jugular dele, né? Quando ele acusou ela de ter matado o pai dela. Mais ou menos isso. É uma baixaria. Esse cara vai fazer baixaria dia e noite, tem que se preparar para isso e evitar que ele paute a eleição. Porque eu acho que isso é importante também, gente. É natural que uma figura tão histriônica e tão bizarra ela monopoliza as atenções. E ele vai ser bizarro para isso. Vai ser bizarro exatamente para que a gente fale dele o tempo todo. Tá? E acho que a gente tem que ser cuidadoso com isso. Né? Tem que tratar ele com o tamanho que ele tem. Se a gente dedicar os editoriais, as nossas redes sociais a falar do cara, o cara vai virar sério. Porque ele vai mostrar que a gente está levando ele a sério. Então, nosso adversário é o Ricardo Nunes, é ele que tem a máquina, é ele que tem 300 candidatos a vereador fazendo campanha para ele, é ele que tem associações com máfias que estão no transporte público, com máfias que estão nas creches, com máfias que estão em tudo quanto é setor do serviço público. Então, esse cara vem com tudo. Ele achava que ia terminar esse período da pré-campanha 10 pontos na nossa frente, não conseguiu. Então, é com ele que a gente está brigando. Né? Se o Marçal crescer,
Se o Datena crescer, aí a gente dá a eles o tamanho que eles têm. Mas hoje eles são coadjuvantes dessa eleição e é bom que a gente os trate assim. Muito Tem bem, duas tem algumas perguntas aqui para o Juliano. O Daniel pergunta por que o Edmilson Rodrigues tem uma rejeição tão forte e pergunta também por que Nunes tem aceitação na periferia e Boulos não. Boa, adoro quando vem pergunta da audiência. Mandem mais perguntas aí, pessoal. Porque aqui, Quadrico Rovai, a gente está quase em casa aqui, né? No boteco, né? Estamos entre amigos aqui. Vamos lá. Primeiro, o Edmilson, de fato, tem uma rejeição alta nas últimas pesquisas. Essa rejeição tem diminuído bastante, né? A gente passou no governo de Belém, a maior parte do nosso governo foi com Bolsonaro na presidência, então com muitas dificuldades, sem conseguir estabelecer qualquer parceria com o governo federal. Na pandemia, Belém demorou muito para se recuperar. É uma cidade que é grande, mas que é pobre, então não teve os recursos para poder se recuperar rápido da pandemia, sofreu muito, essa recuperação foi lenta, e as entregas, né, e as conquistas do governo do Edmilson, elas começaram a se consolidar no último ano e meio. Não porque ele queira, ao contrário do Nunes, que deixou o povo de São Paulo abandonado para fazer obra eleitoreira 6 meses antes de começar a campanha, achando que o povo tem memória curta. O Edmilson queria ter entrega muito antes, mas teve que montar uma verdadeira estratégia de guerra para enfrentar a pandemia e demorou para recuperar as condições financeiras, principalmente, para ter investimento na cidade, né? Hoje, Belém se livrou da máfia do lixo, que era um problema crônico da cidade. O Edmilson enfrentou esse problema, refez os contratos de limpeza urbana na cidade, que está gerando um impacto muito positivo, inclusive eleitoralmente. Estão chegando os ônibus novos que foram prometidos, aí os 300 ônibus com Wi-Fi, ar-condicionado, que para Belém é muita coisa, né? 300 ônibus numa frota de São Paulo que tem 12 mil é pouco, mas para Belém é bastante coisa, né? Então, as entregas começaram a chegar, mas demoraram um pouco por conta das dificuldades financeiras que Belém teve depois da pandemia. E a segunda pergunta em relação ao Nunes. Olha, o Nunes ele focou nas periferias, né? Por quê? Porque na eleição passada, na eleição de 2020, entre o Boulos e o Bruno Covas, o Boulos ganhou em algumas regiões periféricas da cidade e o Bruno ganhou no centro. O que o Nunes fez? Olha, no centro eu vou ter voto, porque o centro vota mais em candidatos de centro, centro-direita. Eu vou na periferia. E o Nunes foi para a periferia e fez obra pra caramba, né, em algumas regiões, obras eleitoreiras, campinho de futebol, pracinha, asfaltamento, nada do que as pessoas realmente precisassem. O que elas precisavam era hospital, era posto de saúde, mas ele fez essas obras eleitoreiras e isso gerou uma sensação de melhora nas periferias, tá? O resultado é que agora o Nunes e a direita, que ganhavam no centro, estão perdendo no centro para a gente e estão melhores agora nas periferias. Mas esse jogo já está ficando mais equilibrado. Essa mesma pesquisa que eu mencionei, a pesquisa da FESP, já mostra que começa a haver um reequilíbrio desse jogo nas regiões periféricas, com o Boulos já empatando em vários bairros onde o Nunes antes liderava com folga. A minha expectativa é que com a entrada do presidente Lula na campanha, com a entrada da Marta Suplicy, que tem um recall extraordinário nas periferias, a campanha do Boulos vai decolar também na periferia, quem sabe até abrindo uma margenzinha de vantagem aí, mais perto do final do primeiro turno. Muito bem, Juliano Medeiros, apresentador do La Base Brasil, programa que vai ao ar todas as quintas-feiras aqui na grade da TV Fórum, às 8h30 da noite, né? 8h15. 8h15 da noite. Muito bem, obrigado. Volte sempre. As portas estão abertas para o senhor. E seu cenário minimalista. Gostei do seu cenário. É bonito, né? É um Atos Vulcão aqui. A gente está pondo um Atos Vulcão aqui também. Atos Vulcão. Olha só, quando vocês vierem para São Paulo, me avisem. Vocês estão me devendo aqui um jantarzinho aqui em casa para a gente conspirar em defesa da democracia contra a extrema-direita e por uma comunicação livre e independente. Estamos precisando conversar mesmo. Vou te procurar. Um beijo, Juliano. Beijão, obrigada. Juliano. Tudo de bom. Tchau.